Ninguém gosta de ficar sem sinal de internet, ninguém gosta de se desconectar. Quanta gente se estressa, né? Quem já se estressou aqui porque ficou sem sinal? E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes você se estressa porque você está sem um sinal de Deus na tua vida. Oh, glória. Doeu um pouquinho, né? Mas dói. E eu quero te dizer uma coisa. Dói primeiro em mim. Amém? Nós estamos falando do poder da unidade. Poder da unidade. E quando a gente fala de poder da unidade, a primeira coisa que eu parei para pensar, gente, a maior parte dos relacionamentos que não têm dado certo ou não dão certo, é quando as pessoas têm propósitos diferentes, interesses diferentes. A maior parte da empresa que não dá certo é porque as pessoas de cada setor não têm um foco. Elas não têm uma unidade, não têm um propósito. Então, entenda o seguinte, há uma grande diferença de ajuntamento para unidade. Há uma grande diferença entre estar juntos e estar unidos. Eu quero te dizer que uma igreja não é só dizer, graça e a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Boa noite, como você está? Bonita hoje? O pastor está bonito hoje? Está bonito? Pode falar. Tem que estimular, tem que incentivar. Profetiza no pastor, que ele vai perder peso. Né? Amém? Então, ó, o Clédio já me olhou ali rindo, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso aqui? Não é só um ajuntamento. Hoje nós tivemos de manhã aqui, na hora do almoço, tivemos um momento muito legal, que foi um almoço que tivemos aqui, né? Oferecido pela filha do irmão Jarbas, a Renata. Então foi tão legal nós estarmos aqui e eu percebi a seguinte coisa, aquilo ali não é um ajuntamento de pessoas, não são somente pessoas que ficam próximas da outra, são pessoas que têm um propósito. Ajuntamento de pessoas, as pessoas estarem muito juntas uma com a outra, ter uma amizade é uma coisa, mas você estar unido com alguém debaixo de um propósito, isso é unidade. Amém? E é muito mais difícil de derrotar, de destruir alguém que anda com propósito. Gente, experimente chegar com amizade em pessoas que são muito amigas uma com a outra, casal que procura ser amigo um do outro. Quando vem uma interferência de fora, tentando atacar, ela não consegue. Sabe por quê? Porque um se fortalece no outro. Unidade. Amém? Na nossa vida, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de um ataque. Você pergunta para o teu irmão, você sabia que estão te atacando? Sabia? Você que está ouvindo a gente na internet, você sabia que estão atacando você? Estão atacando. E sabe quem é que te ataca? Alguém que te odeia. A Bíblia o nomeia como adversário das nossas almas. Satanás. Ele tem ódio de você, desde o princípio. E vou te dizer mais. Ele está acostumado a derrubar crente, viu? Desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, há uma experiência em derrubar pessoas. Só que eu quero te dizer a seguinte coisa, existe uma promessa para mim e para você. Essa promessa é uma promessa de que nós somos mais do que vencedores. Só que como pode um vencedor ser derrotado? Sabe como se torna um vencedor que não ganha? Um vencedor que não ganha, eu vou te dizer, é aquele que não luta. Amém? Eu li um livro um dia de um homem chamado Myles Munroe, que ele falava que o maior tesouro do mundo, preste atenção nisso, o maior tesouro do mundo, ele está em um cemitério. Eu fiquei, nossa, um cemitério, que forte. Aí disse, por quê? Fiquei esperando o pastor desenvolver. Ele disse, porque no cemitério existem abraços que nunca foram dados, palavras que nunca foram ditas, livros que nunca foram escritos e propósitos que nunca foram cumpridos, porque a vitória estava declarada, mas a pessoa não subiu no ringue, não vestiu um kimono, não tomou posse das suas lutas e não entendeu que ela veio para essa terra para ser um vencedor. E como eu entendo, aonde há então essa ligação? A primeira delas é a ligação que nós trouxemos, que eu trago sempre o meu entendimento. O versículo que deu o nome da nossa igreja, que é a Navideira, João 15:5. Coloca para a gente ver aí. João capítulo 15, verso 5. Que diz a seguinte coisa. Eu sou a videira, olha só. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, diga muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, saiba que você é mais do que vencedor. Amém? Quem é mais do que vencedor aí? Agora eu quero te dizer que se você não caminha debaixo de um propósito, você não pode fazer nada. Você é impotente. Você é incapaz. Dói? Dói, né? Pensar na nossa incapacidade, mas é assim que Deus nos olha. Porque Ele tem todo o poder, todo o poder está na sua mão e Ele quer compartilhar com a sua igreja. E para compartilhar com a sua igreja, eu preciso ter uma unidade com Ele. Quando a gente olha uma planta, quando a gente olha a videira, ela tem vários galhos, mas nós sabemos que não são todos os galhos que produzem frutos. A Bíblia diz também que o livro de João fala que, quando anunciando João Batista, ele dizia que o machado está na raiz da árvore. Olha só. Aquela árvore que não der bom fruto, ele vai cortar. Você já imaginou? Eu quero te dizer que enquanto, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você, e eu estou dizendo para mim também, igreja. Enquanto você está na árvore, está tudo bem. Mas existe um tempo para você começar a frutificar, que se você não frutifica, ele corta. O avicultor, o senhor da seara, ele fica acompanhando o crescimento da igreja dele. Ele acompanha o crescimento, você sabia disso? E a igreja, quando ela caminha embaixo de um propósito, o Senhor está de olho. A Bíblia diz que o Senhor está de olho sobre toda a terra. João 4:23 diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores. Temos verdadeiros adoradores aqui? Que possam adorá-los em espírito e em verdade? Eu creio. Eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo que nós fazemos. Ele tem um propósito para mim e para você. E abra o livro de Hebreus, capítulo 10, 25. Olha o que diz aqui. Tem muita gente... Hoje nós vemos um ministério que cresce muito dentro do cristianismo. Uma das igrejas que tem crescido muito dentro do cristianismo, sabe qual é o nome dela? Eu vou dizer para você, os desigrejados. Você já ouviu falar dos desigrejados? Aquela pessoa que ela se acha tão... Gente, ela é tão poderosa, ela é tão sábia, a teologia dela é tão alta que nem nós, pastores, teólogos, conseguimos alcançar. O cara, ele é um crente tão especial que ele nem sequer pode entrar na tua igreja. Ele é um crente que muitos dos nossos esforços que a gente tem é só para trazer o cara para a igreja, para ele adorar o Senhor. O Dubel sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante, que quando nós estamos no culto aqui, isso aqui não é a obra. Nós estamos aqui fazendo o quê? Adorando o Senhor. É isso. Para adorar Ele na grandeza da sua santidade. Agora, tudo que envolve isso aqui faz parte da obra. Mas hoje eu estou aqui adorando. Amém? Ninguém faz isso por dinheiro, por coisa parecida. Nós fazemos para adorar. Por quê? Porque Ele merece. Eu quero te dizer que um dia Jesus resgatou a minha vida. Se não fosse Jesus ter me encontrado, eu não estaria casado com aquela mulher. Não teria meus filhos. Eu não estaria aqui com vocês. Mas um dia Jesus me encontrou. E às vezes, quando a gente olha para o mundo, a gente olha para as pessoas e a gente pensa, quando falamos com algumas pessoas, a gente pensa assim, mas essa pessoa não dá resultado. Ou às vezes eu convido uma pessoa, eu tento cumprir o propósito de Deus dentro da minha vida, mas a pessoa não dá o resultado que eu quero, que eu pretendo. Eu quero te dizer a seguinte coisa, seja na vida das pessoas o resultado que Deus quer que você seja. Seja na vida de alguém o resultado que Deus quer na vida dela. Seja no teu casamento o resultado que você quer na vida da tua esposa. Maridos, mulheres, a transformação começa em você. A unidade do teu casamento, do teu relacionamento, a unidade da Igreja Batista na Videira, entenda, igreja? Deus trouxe esse tempo para que a gente possa crescer e fomentar a unidade no nosso meio. Isso vai crescer quando eu entender que eu preciso avançar para um nível diferente. Quando eu entender que eu faço parte de algo que é um projeto que começou há muito tempo atrás. Um projeto que firmou-se entregando Jesus e aquele sacrifício que foi feito no Calvário por mim e por você.
esse sacrifício trouxe uma nova aliança. E estar debaixo de uma aliança é caminhar dentro do propósito de um rei. Amém? Para eu poder caminhar dentro de um propósito de um rei, eu tenho que entender o que é unidade. Senão cada um vai fazer uma coisa, cada um faz outra e nada acontece. Quando eu olho para as igrejas, eu vejo esse ministério desigrejado crescendo, eu fico com dó, sabe por quê? Porque olha o que diz aqui no livro de Hebreus 10, 25. Olha a importância aqui. O Senhor diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Vocês estão vendo aí que o desigrejado já está há muito tempo, né? Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vede que o dia se aproxima. Preste atenção. Admoestações é uma advertência, né? Admoestação é um cuidar do outro com amor. Agora, o que eu mais percebo, o que é mais difícil de tratar, o Norival, e também você pode dizer o seu nome, é porque nós temos algo que é muito forte em nós, chamado ego. Eu não deixo ninguém ferir o meu ego, é ou não é? Quando alguém chega e aponta na minha cara dizendo que eu estou errado, meu amigo, peraí, quem você pensa que você é? Quem é esse pastorzinho com cara de índio que está dizendo que eu estou errado, né? Ô glória, aleluia. Gente, a demonstração do Senhor é algo que a gente pode fazer um com o outro, mas isso é em amor, porque todos nós estamos debaixo de um propósito. A igreja de Cristo precisa entender que nós precisamos caminhar um do lado do outro, não só esperando a voz do pastor, mas as ovelhas, elas precisam olhar para o outro e dizer assim: fica perto de mim. Fica perto de mim, porque perto de mim o lobo não te pega. Amém? Fica perto de mim. E tem mais. Quando Jesus fala, quando a palavra do Senhor diz que Ele vai dar pastores segundo o coração dEle, que Ele fala: eu sou o pastor e eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Você sabe por que você entra e você sai e você acha pastagens? Não é porque você tem uma liberdade para andar por aí sem pastor, porque o que acontece com uma ovelha quando ela anda longe do rebanho e longe do pastor? O desigrejado que falou aqui, o que é que acontece com ela? Vem o leão, vem o lobo, vem os predadores. Eu vou te dizer uma coisa: uma ovelha não consegue, ela não consegue se proteger. Você sabia disso? Uma ovelha é um animal que ela não tem no seu temperamento, ela não é ofensiva. Ela não sabe lutar, ela não sabe brigar. O que ela sabe fazer? Diga nada. Mas há um amor do pastor por elas. E ela entende que quando ela pode entrar e ela pode sair, mas não é de qualquer jeito, ela precisa estar ligada na videira. Ela precisa estar debaixo do pastor, porque o pastor cuida. O pastor que é Jesus, ele trata. O pastor que é Jesus, ele exorta. E às vezes, eu aprendi isso, que uma ovelha, quando ela é muito rebelde, às vezes o pastor, ele quebra a perna da ovelha. Você sabia disso? Ele quebra a perna da ovelha porque ela está tentando se perder, ela vai para longe, e ele, para não perder a sua ovelha de vez, ele quebra a perna dela. Mas ele faz algo. Ele não quebra a perna dela, deixa lá, agora você se ferrou, ovelha. Eu avisei tanto, agora tchau. E nós vemos que muitos dos problemas que a igreja... E eu falo agora com liderança, eu falo com pastores, falo comigo mesmo. É que existem muitas pessoas feridas por causa do relacionamento dentro da igreja. Porque nós perdemos a unidade. Perdemos o amor um com os outros. Às vezes a ovelha passa, olha para o outro quebrado e diz: não estou nem aí. É o que a gente faz. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que é para fazer o certo e não faz, ele peca. Você sabia disso? Se você na sua vida, você sabe o que é para fazer certo, você sabe que a igreja tem um propósito de Cristo, você sabe que o correto é esse, você não faz, eu tenho uma demonstração para te dar: você está pecando. Quando eu tenho que fazer algo e não faço, eu erro. É o que a Bíblia diz. Agora, meus amados, quando o pastor ele quebra a perna da ovelha, sabe o que ele faz? Ele coloca ela no ombro, aqui nos ombros, ele vai andando com essa ovelha, e ele cuida dela com muito mais atenção. E eu quero te dizer que a ovelha, ela precisa ficar dentro de um propósito, dizer: nós temos um propósito. Sabe qual é o propósito? É ficar junto daquele que me defende. É ficar junto daquele que me protege. É ficar junto e acolhido com os meus irmãos.
Se você enfrentar alguém sozinho, que está sozinho, você vai ganhar ela com facilidade. Mas procura enfrentar alguém que tem companhia. Procura. Eu já falei várias vezes aqui, quem já acompanha aquele Animal Planet, esse tipo de coisa aqui, né? Quando o predador ele vem, que ele dá aquele grito, que ele assusta todo mundo, né? Aquele rebanho, ele assusta o rebanho, sai todo mundo correndo, parece um louco, né? Só que vocês percebem que muitos conseguem correr juntos. Aquele predador não vai, aquele que corre juntos. Você sabe o que ele faz? Ele assusta, e aquele que se perde, quando se assusta, é esse que é devorado. Existe um propósito para nós de unidade e de admoestação um com o outro. Eu, como igreja, você que faz parte dessa igreja, eu quero te dizer uma coisa: encorajem os seus irmãos a perseverarem na fé. Olhe e entenda que quem está aqui do meu lado precisa de mim. Diga assim: eu preciso de você. Eu preciso de você, cara. Agora você já pensou? Quem já viu aquela experiência que a pessoa fica de costa, né? Vocês já viram? Fica um monte de gente assim. Aí ela diz: eu vou me jogar, tá? Vou virar de costa, eu vou me jogar. Aí a pessoa faz aqui, ó, e se larga. E tem gente segurando, né? Agora, você já imaginou se a pessoa faz isso por confiança em alguém e não tem ninguém lá? Aí vai doer, né? Mas eu vou te dizer mais. E isso aqui é para nós, igreja, entendermos o nosso propósito. Quando alguém se vira de costas e se joga, eu quero te dizer que precisa de mais de um para poder segurá-lo. Mais de um. Na igreja, eu preciso entender que sou eu e mais um. Eu preciso entender que eu estou aqui, mas o pastor, quando ele virar de costas, se ele precisar, eu quero poder ajudá-lo. Se o meu irmão, quando ele virar de costas, e se ele cair, eu quero poder estar lá. Eu quero te dizer que se você não estiver aqui, nada acontece. Se você não estiver, nada flui dentro de um propósito que foi estabelecido não por mim, mas pelo Senhor. Jeremias capítulo 32, de 38 a 39 agora. Jeremias 32, de 38 a 39. Quem tem Bíblia aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Quem não trouxe Bíblia, não fala nada, que é para o irmão não saber que tu não trouxe. Mas olha ali na tela que está escrito assim, ó. Jeremias 32, de 38 a 39. Isso, olha só. E eles serão o meu povo. Vamos ler juntos aqui, 1, 2, 3 e... Eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. 39. Dar-lhe-eis um só coração. Amém. Eu quero que a gente repita isso aí. Diga comigo assim: um só coração. Diga: um só caminho. Um só coração. Um só caminho. Para eu ter unidade no meu casamento, na minha vida, eu preciso ter um só coração. Um só. Dentro do trabalho que eu participo, eu preciso ter a mesma visão do meu chefe. Então eu preciso ter um só coração. Dentro de uma empresa que eu trabalho, a empresa ela tem uma meta. Então eu tenho que ter um só caminho. Amém? Você acha que a Bíblia ela usa isso tanto para a igreja quanto para todos os lados da sua vida? Então, dentro da igreja eu preciso ter um só coração. Diga: um só coração. É um só sentimento. E esse sentimento que Jesus falou: amai-vos uns aos outros. Se você amar uns aos outros, as pessoas vão saber que tu és meus discípulos. Olha só que bênção. Amai-vos uns aos outros, que ao amar um aos outros, as pessoas vão olhar e vão dizer: esse aqui é discípulo de Jesus. Porque ele ama os irmãos dele que estão ali. Ele ama todos que estão ali. Eu gosto de usar o exemplo que a Bíblia fala que a gente tem que suportar os irmãos, né? Suportar o insuportável, aquele cara insuportável, aquele pastor que vive pedindo para eu fazer as coisas, aquele pastor que vive perguntando por que eu não venho para o culto,
Aquele pastor que vive me convidando, né? Que vive fazendo isso, vive fazendo aquilo. Suportar também é dar suporte para quem precisa. E um só coração é ter dentro do coração as mesmas emoções. Amém? A igreja precisa ter a mesma emoção. Hoje eu fiquei tão feliz que a gente estava aqui adorando. E nós vimos uma unidade aqui, amém? Nós vimos uma unção, um quebrantamento. Deus agindo ali, todos numa só emoção e um só propósito. Qual é o nosso propósito? Adorar a Ele. Nós falamos no mês passado sobre chamados a servir ao reino de Deus, e semana passada eu falei de Isaías 51, quando diz que Ele me escolheu e me ungiu para quebrar, anunciar o evangelho, quebrar desacorrentar, libertar os cativos, e tudo isso aí que a gente faz, que a gente vê, quando a igreja caminha debaixo disso, libertações acontecem. Amém? Jesus tem maravilhas para fazer aqui. Entenda que existe um ambiente que Deus escolheu para fazer milagres. Sabe que ambiente é esse? É o ambiente da adoração. A prova disso, que dentro, quando Paulo e Silas estavam na cadeia, eles estavam em uma prisão. Naquela prisão não tinha altar, não tinha púlpito, não tinha nada. E eles provavelmente estavam cheios de dores porque eles haviam sido açoitados. Mas no meio daquelas dores eles começaram a glorificar e a cantar. Nesse momento de glorificar, já imaginou que é um olhar para o outro, Paulo olhar para Silas e dizer assim, irmão, você está pegando para a gente, está tudo doído, está tudo acabado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos adorar aqui. Vamos adorar porque Deus é bom. Vamos adorar porque Ele falou que a gente tem que se alegrar quando nós formos perseguidos. Vamos se alegrar porque agora, por mais que o meu corpo, por mais que a minha carne esteja reclamando, por mais que eu esteja sofrendo, existe um propósito na minha vida que Ele me chamou como adorador. Ele me tirou lá, eu não tinha crédito nenhum. Eu era um homem que eu perseguia os cristãos, eu matava cristão. Não existia crédito na vida de Paulo, não tinha crédito nenhum. Se você acha que você precisa de crédito, de título, para fazer a obra de Deus, você está enganado. Porque quem vai te dar o crédito é Ele, quando você tiver uma vida transformada. E ele lá, sofrendo, sentindo dor, e, cara, como diz na minha terra, o bicho estava pegando para ele, eu acredito nisso. Lá no Pará a gente até fala assim, levou um farelo, o cara estava todo acabado. E ele pegou e resolveu, vai cá, ele está à procura de adoradores. A palavra do Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Eu estou na cadeia, mas eu sei que existe um Deus, que os seus olhos estão sobre toda a terra. E se aqui na cadeia eu levantar a minha adoração, Ele vai me ver, e Ele vai ouvir, Ele vai acolher a adoração. Eu não sei qual foi o louvor que eles cantaram, mas eu imagino que era mais ou menos assim. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, vamos cantar, é o meu Deus, todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Vamos cantar mais uma vez. Quão grande, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos vão dizer, quão grande. Só esse era o propósito deles. E a palavra do Senhor falou que de repente ouviu-se um barulho e as prisões caíram. Tudo que os prendia caiu, quebrou. O que te prende hoje? O que prende você de entender que há um propósito de Deus na tua vida, para tua família? Porque nós acabamos de ler que a bênção que Ele quer para nós é também para a nossa descendência, para os nossos filhos, ou seja, para todos aqueles que eu mais amo.
a propósito do chamado da igreja, que nós somos chamados para adorar aquele povo que diz, Ele é o meu Deus e eu serei o Deus deles. Eu quero te dizer que você é um filho amado. Você é um filho amado e Deus é Deus na tua vida. Tu és o povo dele e ele será Deus para você. Você pode dar uma salva de palmas do Senhor por isso? Viva isso. A propósito do Senhor na vida. Jeremias 32, de 38 a 40. Jeremias capítulo 32, de 38 a 40. Estamos chegando no final, falta só 2 horas, já vão acabar. Amém? Gente, eu quero te dizer que Deus vai fazer milagres aqui. Eu falei semana passada que era para trazer os enfermos. Preste atenção, igreja. Vou falar mais uma vez sobre unidade. Amém? Eu creio que hoje pessoas vão ser curadas. E eu quero te dizer uma coisa, que eu quero que você reflita nisso. Deus, Ele deu um comando. E Deus falou para mim algo. Eu falei 3 coisas. Falei uma coisa, eu disse que a gente faça um jejum. Foi isso que eu falei? De 3 dias. E que nós convidássemos pessoas, porque Deus ia curar. Quem fez jejum aqui não precisa levantar a mão. Quem fez jejum, quem não fez, né? Eu quero te dizer que se nós tivéssemos ouvido esse comando e obedecido, e se nós tivéssemos trazido pessoas doentes para vir aqui, elas seriam curadas hoje. Você sabia disso? Elas seriam curadas. Não sei qual é a enfermidade, mas Deus havia falado que Ele iria curar. Você trouxe. Eu quero que você reflita em cima disso, porque Deus está querendo fazer a obra dele aqui, e Ele está chamando trabalhadores para a sua obra. Deus está chamando você para ser a resposta na vida de alguém. Paulo foi a resposta na vida de Silas, na prisão, ministrando e sendo um pouco de Deus na vida dele. A igreja de Cristo, quando a gente está aqui, eu estou sendo um pouco de Deus na vida do meu irmão. A Irene sempre fala uma coisa para mim, pastor, é muito importante que as pessoas cheguem e vejam que a gente está aqui, né? Vejam que a gente está aqui. Sabe por quê? Porque elas não vão se sentir sozinhas. Eu quero te dizer, você pode contar comigo, amém, minha igreja? Contem comigo, será um prazer servir vocês. Essa é a maior honra que eu tenho na minha vida. E você quer ver se quando eu vou ficar feliz? É quando você entender que você tem um propósito de Deus na sua vida. Que Deus quer te usar aqui. Que Deus quer curar pessoas. Existem casamentos que serão restaurados. Sabe quando eu falei que o diabo é especialista em derrubar crente? Não falei isso no início? Eu quero te dizer que Jesus é especialista. Eu vou citar algumas das especialidades de Jesus, amém? Sabe quando você entrega seu currículo, que você diz lá, eu sou formado nisso, formado naquilo, tenho habilidade de falar tantos idiomas, isso e aquilo. Eu vou te dizer especialidade de Jesus, tá bom? Jeová Sabaô, Ele é o Senhor da guerra. Oh, glória. Você tem guerra na sua vida? Clame, porque nós lemos aqui no livro de, qual foi? Foi Jeremias 32, 38, que Ele é nosso Deus, nós somos o povo dele, então Ele vai pelejar as nossas guerras. Jeová Sabaô. E detalhe, Ele também é Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Eu preciso ter uma identidade. Quantos são brasileiros aqui? Amém? Tem alguém que não é brasileiro aqui? Não, todo mundo é brasileiro, né? Temos uma bandeira, amém? Povo de Deus que me chama pelo meu nome, aonde está a tua bandeira? Porque eu sou o Jeová Nissi. Eu sou o Senhor que tem uma bandeira. Existe alguém doente para ser curado hoje aqui. Sabe por quê? Porque Ele é mais uma especialidade do Senhor. Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Glória. Ele está disposto, disponível para curar.
está passando dificuldade, você precisa de providência, diga: Jeová Jiré. Ele vai providenciar. Ele também será chamado Príncipe da Paz. Significa que no meio de um mundo ruim, no mundo mau, eu posso estar dentro de um barco que experimenta a paz. Eu posso fazer parte de uma igreja, de uma família, de um propósito que vive a paz. 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos um perfume. E um perfume de Cristo, eu posso perfumar o ambiente que eu entro, exalando a presença do Senhor. E tem mais, se eu passar pelo meu irmão, encostar nele, aqui, com o perfume de Cristo, quando ele chegar na casa dele, ele vai dizer: tem um cheiro diferente em mim. Eu fui tocado de uma forma diferente, porque alguém passou perto de mim com uma essência tão forte, mas uma essência debaixo de um propósito, e é tão cheiroso. Eu quero um perfume desse. Eu quero usar um perfume desse. Eu quero ter isso na minha vida. Esse perfume está disponível para mim e para você. Esse Deus com tantas especialidades. Se Satanás é experiente em derrubar, Jeová é experiente em restaurar relacionamentos. Ele é experiente em fazer até cego de nascença enxergar. Ele é experiente em fazer coxo andar. Ele é experiente em fazer até morto ressuscitar. Você sabe quem ele usa para fazer essas coisas? Você sabe quem ele usa para fazer essas coisas? Bata no peito e diga assim: uma simples ovelha, um simples homem, falho e pecador, mas que é amado, que um dia dobrou o joelho e disse: seja meu Senhor, seja meu Deus, eu sou o teu povo. A unidade de uma igreja, quando ela entende isso, ninguém pode vencê-la. Porque a palavra do Senhor também diz que as trevas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Se há noite na tua vida, se você está passando por dificuldade, eu quero que você tome posse disso para você, porque essa palavra é para você. Se você vive um tempo de escuridão, vai começar a clarear. Porque a Bíblia diz que as trevas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não existe escuridão, não existe noite que vá durar para sempre na tua vida. Não existe sofrimento que nunca vai acabar, e Ele pode dar fim nisso. Provérbios capítulo 4, verso 18. Olha só o que diz. Provérbios capítulo 4, verso 18. Diz a seguinte coisa: olha só. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Oh, glória. Você sabe quem é o justo? O justo é aquele que procura fazer a coisa certa. O justo é aquele que está debaixo de um propósito, que ele entende que Deus é Deus dele, que o Senhor Jesus o justifica. O justificar é te colocar, é te dar um aperto, cara. É te colocar no caminho certo, é te justificar, é dizer: não anda por aqui, não anda, ó, não vai nem te desvia, nem para a esquerda, nem para a direita, mas mantenha-se no alvo. Justificar, o caminho justo é esse. Agora olha o que diz, o caminho do justo, ele é como a luz da aurora. Quem acorda bem cedinho aqui? Clélia acorda cedo, que eu sei. Quando a gente acorda não está tudo escuro. E aí de repente você vê, né, a luz da aurora, ela começa a vir bem fraquinho, bem pouquinho. E você vai olhando, aí você diz: poxa, não sei se é dia, não sei se é noite. Você está vivendo talvez um tempo de escuridão na tua vida, você não sabe quando vai vir a luz, você não sabe se é dia, se é noite. Mas eu quero te dizer, Igreja de Cristo, continue em unidade, porque há poder na unidade. Continue devagar, pouquinho, porque quando a gente vai olhando o dia clareando, ele começa de pouquinho, né? E quando a gente vê, vai aumentando. Significa que eu, como um cristão, eu vou começar a andar,
eu estou passando por uma dificuldade, mas eu vou começar a caminhar com o Senhor. Eu vou começar a andar com o Senhor. Sabe o que acontece? Eu vou começar a andar com meus irmãos. No meio do processo eu vou começar a ouvir a palavra. Mas tem coisa que eu estou ouvindo ali que o pastor está falando para mim que eu não estou gostando, está doendo. Mas eu estou entendendo que está trazendo uma luz para a minha vida. Não estou tendo grandes resultados. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai aumentando pouco a pouco, até ser dia perfeito. E quando a gente acorda de manhã e começa a se arrumar, começa a organizar tudo, quando a gente olha de repente o que acontece, nossa, já clareou demais, olha só, correu o tempo, eu já tenho que entrar no carro, já tenho que sair, é rápido, não é? Agora, imagina uma pessoa que está te olhando de fora, sabe o que vai acontecer? Ela vai ver você começar a caminhar com Jesus, ela vai ver você começar a caminhar, andar. E vai ter um tempo que ela vai virar de costas, só que você não parou, porque você entende que a vida, que o caminho dos justos é de pouco a pouco, você continua caminhando. Um passo de cada vez. Você não pode sair correndo, tem que dar um passo de cada vez, mas você não pode parar. Diga, igreja de Cristo, diga assim, eu não vou parar. Eu preciso, brilhando mais e mais. Um passo depois do outro. E eu quero te dar uma chave para finalizar. Deus ministrou uma coisa no meu coração esses dias. O caminho do justo, o caminho do sucesso, ele tem duas pernas. Presta atenção. Primeira delas, gratidão. Segunda perna, generosidade. Diga gratidão e generosidade. Olha aqui, Vou fazer uma pequena dinâmica aqui, olha só. Perna esquerda vai ser gratidão, tá? A direita vai ser generosidade, tá bom? Então vamos lá, vou começar a caminhar. Quando eu botar a esquerda, vocês vão falar gratidão. Quando eu botar a direita, vocês vão falar generosidade, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Você sabe onde eu vou parar se eu for desse jeito? Eu vou parar num caminho de sucesso, num destino de sucesso. Agora, Deus te abençoa, às vezes Deus me abençoa e eu não sou grato. Aí eu não consigo dar um passo, certo? Porque para eu poder ser generoso com alguém, para eu poder abençoar alguém, eu preciso ganhar, né? Para eu poder ofertar 10 reais na vida do irmão, eu preciso ganhar, né? Eu preciso ter 10 reais, não é assim que funciona? Como é que eu vou ser generoso se você não sou grato? Não ganhei nada? Tá bom. Mas vamos colocar assim, Deus te deu. Opa, sou grato. Obrigado, Jesus, por ter me abençoado. Obrigado porque eu paguei aquele boleto, aquela conta deu certo. E aí é hora de ser generoso, né? Mas Deus no grato. E aí a gente anda, Dúbio, o que acontece se uma pessoa estiver em sobrevivência na floresta e ela estiver manca de uma perna? O que acontece com ela? Ela tentando caminhar em linha reta. Se ela for mancando, o que vai acontecer com ela? Grande chance de não chegar, sabe por quê? Porque ela vai caminhar em círculo. A perna que manca vai levar, ela sempre vai puxar para um lado. E quando ela vê, ela vai caminhando em círculo. E ela não consegue chegar no destino. Agora, se eu tiver gratidão, que Deus me abençoa, eu posso abençoar alguém. Eu posso ajudar alguém. Então eu vou ser generoso. Gratidão, generosidade. Gratidão, generosidade. Aí eu tenho uma caminhada de sucesso na minha vida. Aí eu estarei, então, debaixo de um propósito que Deus tem para mim e para você. Você crê nisso? Você toma posse disso? Quantos foram abençoados nesse lugar? Você quer ser grato? Então vamos ser generosos? Vamos ser generosos? Seja o resultado que você espera na sua vida, seja essa resposta na vida de alguém. Seja essa resposta. Seja um cara diferente no teu casamento, no teu relacionamento, nas tuas amizades. E decida trilhar um caminho dentro de uma igreja que caminha num propósito de gratidão, de generosidade, porque há poder na unidade. E a unidade não é uma unidade para nós, para os nossos interesses, para o que eu quero, para o que o pastor Norival quer, mas é para o que Jesus está querendo. Amém? Sabe, domingo que vem, nós vamos continuar chamando para pessoas virem que vão ser curadas. Você crê nisso?
Deus vai usar a tua vida. Se você tem enfermo, você vem, você vai ser curado. Se você trouxer alguém enfermo, ela vai ser curada também. Você crê nisso? Se você caminhar debaixo desse propósito, o poder, a bola, vou dizer assim, a bola está com vocês. Amém? A bola está com vocês. Você faz gol se você quiser. Mas o propósito foi dado. Esse é o propósito, porque Ele me escolheu e me ungiu para anunciar as boas novas, para curar os doentes, para libertar os cativos e curar os quebrantados de coração. Esse é o propósito da Igreja de Cristo. Adorá-lo e fazer tudo isso. Amém?